Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Estamos aí de volta com mais uma videoaula de Word avançado. Dessa vez estamos na aula número 5. Nessa aula número 5, você vai aprender o seguinte. Nessa aula vamos trabalhar com a guia Inserir. Vamos fazer aqui, ensinar você aprender todos esses recursos que estão aqui na guia Inserir. No grupo Páginas, no grupo Tabelas, grupo Ilustrações, grupo Links, grupo Cabeçalho e Rodapé, grupo Texto e grupo Símbolos. Apesar de que alguns desses assuntos aqui nós já trabalhamos muito, como na aula passada, aula número 4, nós trabalhamos com tabela. Então, creio que não vai ser mais necessário a gente trabalhar com essa questão aqui da tabela. Você pode voltar na aula passada, na aula número 4, que teve 1 hora de duração, e você pode assistir, que lá tratou bastante sobre quase todos os recursos da tabela. Essa parte de cabeçalho e rodapé também nós tratamos em outra videoaula anterior. Você pode também voltar a essa videoaula e aprender aí sobre cabeçalho e rodapé. Nessa videoaula, vamos começar aí com o grupo Página, que é o primeiro grupo que temos aqui na guia Inserir. Esse grupo é muito fácil de trabalhar com este grupo. São opções aqui que não vão demorar muito tempo para que você aprenda, para que você assimile, porque é muito fácil. Então, vamos verificar a folha de rosto. Antes de ver a ferramenta, vamos ver a descrição. Aqui na descrição da ferramenta diz o seguinte: folha de rosto. Inserir uma folha de rosto completamente formatada. Você preencherá o título, o autor, a data e outras informações. Essas informações você vai preencher como se a folha de rosto... Lembremos daqueles trabalhos de aula, aqueles que tinham aquela capa. Então, a folha de rosto é justamente isso, é a capa do seu documento. Então, antes que a gente comece a trabalhar, vamos inserir aqui um texto falso de 20 parágrafos com 10 frases em cada parágrafo, para que a gente possa começar a trabalhar. Vamos aqui fazer também o ajuste das margens. Vou dar 2 cliques aqui em cima da régua, automaticamente ele abre aqui as margens. Vamos colocar 2 centímetros, superior, inferior, esquerda e direita, 2 centímetros. Ok. Fiz esses ajustes, agora a gente trabalha melhor. Vamos também apertar o Ctrl T para selecionar todo o texto. Volto aqui na página inicial e vou justificar todo esse texto. Vou mover o parágrafo, a primeira linha de cada parágrafo, como está tudo selecionado, todos os parágrafos serão alterados com essa modificação. Então, vou pegar aqui nesse recuo da primeira linha, aqui na régua, que você já aprendeu em outra videoaula, onde nós tratamos sobre réguas. Vou mover somente esse primeiro triângulo para a posição 2. 1,5. Para a posição 1,5. Vamos clicar aqui, 1,43, mais próximo de 1,5 aqui. Pronto. Então, fiz as alterações para que a gente possa trabalhar. Fiz essas alterações no texto para ele ficar bonitinho, para quando eu trabalhar com as ilustrações, ele ficar bem organizado. É isso aí, então vamos lá. Vamos para aqui inserir, que é que nós estamos trabalhando. Eu vou inserir uma folha de rosto. Vou clicar aqui, notem que ele vai me mostrar vários modelos de folha de rosto com qual eu posso trabalhar. Dentre esses modelos, eu vou escolher o que mais me agrade. No caso, eu vou escolher este modelo. Notem aí que ele já colocou algumas informações aqui. Se eu tivesse mais informações no meu arquivo, se eu tivesse preenchido na hora de salvar as outras informações, como o título de documento, o ano que ele foi criado, ele automaticamente já jogaria aqui nesses campos. Essas informações você sabe como colocar. É só assistir a outra videoaula anterior que tem como inserir essas informações. Você vai aprender a inserir na hora de salvar todas as informações, assim como as tags, que são as marcas. Ok, digite o título do documento. Aula de Word avançado. Esse aqui seria o autor. Vamos colocar aqui o autor. Vou colocar meu nome, aí você pode colocar o seu se você estiver acompanhando aí comigo. O ano, posso clicar aqui, escolher o ano, hoje. O ano de hoje é 2015. Ok.
Aqui diz o seguinte, digite o resumo do documento. Aqui, em geral, um resumo é um apanhado geral do conteúdo do documento. Digite o resumo do documento aqui. Vamos digitar alguma coisa aqui neste resumo. Este documento serve somente para testar as ferramentas da guia inserir. Pronto. É só ir trocando aqui esses campos. Nome da empresa. Vamos colocar uma empresa aqui. Vamos colocar Beatec Tecnologias. Endereço da empresa. Rua das Flores 34, Centro. O endereço fictício. Número do telefone 97 3379 1526. Número de telefone fictício também. Número de fax 97 3379 9952. Um número fictício também. Eu posso preencher todas essas informações e criar aí uma folha de rosto. Vamos supor que eu não gostei deste modelo, mas já inseri todas essas informações aqui. Será que para inserir novamente essa folha de rosto, para modificar essa folha de rosto, eu terei que fazer todas as alterações? Vamos ver aqui. Notem que ao trocar a folha de rosto, automaticamente ele só fez inserir as informações novamente aqui, ou trocar os campos. Ele mudou só o modelo. Note que ele vai modificando. Eu posso alterar conforme aqui a minha necessidade ou conforme eu for vendo que o modelo é melhor ou mais bonito que o outro. Vamos deixar essa capa aqui. Notem que ele colocou um campo que não tinha na outra folha de rosto. Então vamos digitar aqui. Ferramentas da guia inserir. Acabei de colocar ferramentas da guia inserir. Aqui mostra a data e o autor. Lógico como eu acabei de colocar no outro modelo. Então pronto, isso é uma folha de rosto. Esse outro item aqui, vamos ver o que ele faz. Inserir uma nova página em branco na posição do cursor. O meu cursor se encontra aqui. Se eu clicar a página em branco, ele vai inserir uma página em branco aí. Essa é uma opção muito simples. Então vamos deixar essa folha em branco aí. Quebra de página, não precisa relembrar. Se você quiser relembrar sobre quebra de página, nós fizemos quebra de página em outra videoaula. Você pode voltar na videoaula anterior. Se você quiser relembrar sobre quebra de página, é só voltar na videoaula anterior. Mas, se você quiser, eu vou fazer esse favor para você, relembrar um pouquinho aqui, só dar um pequeno resumo sobre quebra de página. Quebra de página, ela mostra onde uma página termina e onde outra página começa. Geralmente, as pessoas que trabalham com documentos querem passar esse outro conteúdo para outra página, geralmente as pessoas vão dando Enter, mas essa é a forma errada, é a forma incorreta de se fazer isso. Então, eu digo que a partir deste ponto, a minha página termina. E a partir desse outro ponto aqui, é como se eu criasse uma linha aqui. A partir desse ponto, a página termina. A partir desse outro ponto, a outra página vai começar. Então, vamos inserir a quebra de página. Notem aí como funcionou. Então, ele quebrou a página e jogou o restante para outra página. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu posso colocar outras coisas aqui sem alterar nada aqui na próxima página, onde vai ser alterado alguma coisa. Notem que eu inseri mais um parágrafo, aqui uma cópia do parágrafo anterior, selecionei, dei o Ctrl C, aqui o Ctrl V, notem que continua lá no mesmo local. Então, isso é quebra de página. Tabela. Bom, tabela, vou inserir uma tabela pequena aqui, se você quiser mais detalhes é só olhar na videoaula anterior. Vamos inserir uma tabela aqui neste ponto. Vou dar um Enter, para criar esse espaço em branco, vamos colocar uma tabela pequena aqui. Uma tabela de 4x4. Ok, inseri uma tabela aí dentro do meu documento. Essa tabela eu posso alterar o tamanho e colocar de acordo com as minhas necessidades aqui dentro do meu documento. Posso fazer esses redimensionamentos, como você já viu. Posso fazer os ajustes dela aqui em ferramentas de tabela.
Em layout posso distribuir colunas para ficar com o mesmo tamanho. Posso até arrastar aqui da forma que eu desejar essa tabela e posicionar essa tabela dentro do meu texto. Tabela, se você quiser lembrar como trabalha com tabela, é só olhar a videoaula anterior. Seguindo o assunto, agora vamos para um assunto mais complexo. Essa guia ilustrações vai demorar muito tempo aqui no nossa aula, nossa videoaula. Espero que você preste bastante atenção. Se você não entendeu, volte à aula e escute a explicação novamente. Se você ainda teve dúvidas, mande as dúvidas para o meu e-mail, que eu irei responder. Então é o seguinte, vamos trabalhar inserindo imagem, que é a primeira ferramenta aqui desse grupo Ilustrações. Então, para inserir imagem é muito fácil. Eu clico aqui na imagem, ele vai abrir essa caixa de diálogo aqui, inserir imagem. Aí eu vou procurar essas imagens. Onde é que estão no meu computador essas imagens? Amostra de imagens, vou escolher uma imagem. Vamos escolher esses pinguins aqui. Eu sempre gosto desses pinguins, parece que eles estão conversando. Vamos interromper o papo furado deles aí, vamos inserir eles dentro do documento. Seleciono a imagem e clico em inserir. Pronto. Inseri a imagem. A imagem está no seu tamanho, que pode caber aqui dentro do meu documento. Notem que a imagem, ela tem aí esses cantos. Essas são as chamadas alças de redimensionamento. Temos as alças de redimensionamento, essas aqui nas laterais, que fazem isso aqui. Tenho na parte superior, a parte inferior, que vai fazer este ajuste aqui também. Notem que sumiu, não deletei, viu? Somente ele ocupou outro espaço, então ele veio para cá. E eu também tenho as alças de redimensionamento aqui nas diagonais. Vou desfazer os outros redimensionamentos anteriores para você prestar atenção numa coisa. Quando você está trabalhando com imagem, principalmente com fotografias, você tem que manter a proporção original da fotografia. Ou seja, você não pode puxar aqui simplesmente porque vai haver uma distorção na imagem. Ou seja, a pessoa que está mais gorda fica um pouquinho magrinha, ou a pessoa que está mais alta fica mais baixa se você puxar aqui. Então vão haver distorções. Você tem que manter a mesma proporção, ou seja, o que você vai diminuir na largura tem que diminuir na altura também, seguindo as proporções. Então, para diminuir uma imagem, seguindo as proporções dela, para que ela não fique com distorções, eu vou fazer esse redimensionamento utilizando as alças de preenchimento nas diagonais, que a minha imagem não vai perder proporções. Então, ela fica proporcional ao tamanho original. Fiz o redimensionamento. Agora você me pergunta, tem uma bolinha verdinha ali em cima. Aí, pelo símbolo que aparece em cima do ícone, já dá para você perceber qual é a função dessa alça. Isso seria uma alça de rotação, onde eu posso rotacionar a minha imagem. Posso girar ela. Notem também que quando eu estou trabalhando com a minha imagem, ela aparece essa guia aqui que não estava aparecendo antes, a guia Ferramentas de Imagem. Aqui tenho todas as ferramentas para trabalhar com a minha imagem. Eu posso remover um plano de fundo, posso alterar, ou compactar, ou colocar uma borda, mudar a posição. Eu vou explicar para vocês já cada um desses itens aqui. Começando aí pelo remover plano de fundo. Vou aumentar um pouquinho aqui, mantendo a proporção. Notem aqui que ele foi para baixo. Vou explicar para vocês por que isso aconteceu daqui a pouquinho. Fiz esses ajustes aí. Vamos colocar da forma na orientação comum aqui, certinho, para a gente poder trabalhar. Depois a gente faz essa modificação de rotação novamente. Remover plano de fundo. Como o próprio nome já diz, ele remove o plano de fundo de uma fotografia ou de uma imagem. Como é que isso funciona? Vamos ler a descrição. Remover automaticamente partes indesejadas da imagem. Se necessário, use marcas para indicar áreas a serem mantidas ou removidas da imagem. Vamos clicar aqui para ver como é que isso funciona. Essa parte eu vou movimentar. Agora criou aqui uma caixinha de seleção aqui que eu posso modificar o tamanho dela aqui para ver o que vai entrar dentro do meu contexto. Notem que tudo que está em rosa vai sair.
E tudo que não está em rosa vai permanecer. Aqui eu tenho essas ferramentas, marcar área para manter e marcar área para remover. Posso excluir as marcas ou descartar todas as alterações ou manter alterações. Notem que esse pedacinho aqui do pinguim vai sair. Não vai ficar legal, vai sair cortado. Então posso clicar aqui, marcar áreas para manter. Vou tentar colocar essa parte de volta. Vou clicando aqui para essa parte, para que ela volte. Notem que aqui também sumiu essa parte do pinguim. Posso clicar aqui para manter novamente. E vou clicando e fazendo os ajustes necessários. E tem parte aqui nesse meu documento, nessas minhas imagens desses pinguins, que eu não quero que mantenha. Então vou pegar e marcar as áreas para remover, que no caso é esse fundinho aqui. Clico aqui, marcar áreas para remover e vou marcando o que eu quero remover. Por exemplo, esse espacinho não entra, este aqui não entra. Notem que as áreas para manter, elas ficam com sinal positivo. E as áreas para remover com sinal negativo. Então, creio que já está ok aqui. Não está faltando nada. Consegui manter os meus pinguins conversando aí e retirar somente o plano de fundo. Fiz todas essas alterações. Posso manter alterações e voilá. Olha o que aconteceu aí. Só os pinguins ficaram na imagem e o fundo desapareceu, foi embora. Isso é muito interessante quando você está trabalhando com imagens, com fotografias de pessoas, você quer tirar só uma personalidade. E é muito interessante você trabalhar com fundos de cor sólida, de uma cor só, que fica bem mais fácil de tirar. Por exemplo, os fundos com cor verde, fundos com cor azul escuro. Tem esses fundos que facilitam a remoção deste plano de fundo, fica bem mais fácil de remover. Aqui nós temos, continuando aqui, nós temos as correções. Posso fazer correções aqui. Verificando aqui como é que fica. Vamos deixar com mais nitidez. Posso deixar a minha imagem com mais nitidez. Posso deixar ela com maior brilho, maior contraste. Aqui eu tenho, em correções ainda, eu tenho várias opções de correção de imagem que ele vai abrir essa caixinha aqui que eu posso verificar. Eu posso alterar por aqui por porcentagem. Notem que eu arrasto para cá para me ver a imagem como é que vai ficar. Eu posso fazer esses ajustes automaticamente. Geralmente você coloca a imagem diretamente e não faz nenhuma alteração, nenhuma modificação, nenhum ajuste de brilho, nenhum ajuste de contraste. Mas isso é muito importante você trabalhar com esse ajuste, para que a imagem fique mais visível, fique melhor. Você tem que trabalhar a imagem quando você vai inserir ela no seu documento. Suavização, isso aqui é a nitidez da foto. Você pode deixar mais nítida ou menos nítida, aí você que sabe a quantidade que você vai precisar. Então fiz essas correções, vou fechar. Aqui tenho efeitos de cor. Posso alterar a cor dessa imagem. Posso deixar cores mais vivas, mais azuis, com mais saturação, temperaturas mais quentes, temperaturas mais frias. Eu posso alterar aqui essa predefinição de cores conforme o estilo artístico do meu documento ou o que eu vou fazer. Vou deixar normal, não vou mexer nas cores. A outra ferramenta de efeito artístico. Eu posso alterar aqui alguma coisa aqui, colocar mais efeitos nessas fotografias. Posso deixar mais artístico possível, deixar embaçado. São vários estilos aqui que nós temos aqui para alterar a minha imagem e colocar deixar um texto mais bonito. Vamos deixar essa opção de recorte. Essa parte aqui de compactar imagens, essa parte eu vou explicar novamente para você. Creio que eu já expliquei em outra videoaula, mas não custa nada explicar novamente. Vamos supor que você tem uma imagem tirada numa foto, numa máquina fotográfica de alta resolução, altíssima resolução. Se você não sabe, a resolução ela define a qualidade da imagem. Quantos pontinhos vai ter ali por centímetro, quantos milhões de pixels que são os pontinhos. Quanto mais pontinhos a imagem tiver, melhor ela é. Mas também, em compensação, o tamanho do arquivo é bem maior. Uma imagem tirada numa máquina digital de 1 megapixel é bem menor, muitas vezes menor do que uma tirada numa máquina fotográfica de 20 megapixels.
Então, se você for inserir uma imagem, uma fotografia tirada em uma máquina de altíssima resolução, com a maior resolução possível, o que vai acontecer com o seu arquivo? Ele vai inchar. Ele vai ficar um pouquinho maior que o tamanho da própria fotografia, da própria imagem. Então, se a sua imagem tem 5 megabytes de tamanho, e o seu arquivo de texto, o seu humilde arquivo de texto tinha 500 kilobytes, 50 kilobytes, então ele vai somar o tamanho dessa imagem original e juntamente com o tamanho do seu arquivo. E vai ficar bem grande, se você, dependendo da quantidade de fotografias ou imagens que você colocar. Seu arquivo vai ficar bem grande. E não adianta você querer enviar por e-mail, porque o e-mail tem a quantidade X de megabytes que você pode enviar por e-mail, em anexo. Isso vai dificultar um pouquinho para você. Então, o que acontece? Mas aí você tem o seguinte questionamento. Mas eu fiz o redimensionamento. E com esse redimensionamento, essas resoluções não diminuem? Não, elas não diminuem. Você simplesmente encolheu a visualização. Mas a resolução continua intacta. Tanto é que se você esticar novamente o seu arquivo, o seu documento que você diminuiu no Word, ele vai permanecer com a mesma resolução. Então, o que acontece? Nesse caso, nós vamos usar essa ferramenta, que é a ferramenta compactar imagens. Ou seja, aquela resolução que era enorme, que você diminuiu para esse tamanho, para essa visualização, essa resolução vai ficar compatível com o tamanho que você deixou aqui. Ou seja, se uma imagem tem 5 megabytes, você diminuiu bastante ela vai ficar com 5 kilobytes, 10 kilobytes, dependendo da quantidade de cores e das configurações aí da sua imagem. Então vai diminuir bastante o tamanho do seu documento. Se o seu documento com 10 fotografias, 10 imagens de altíssima resolução, ficou aí com 30 megabytes, 40 megabytes, com essa compactação de imagens, vai diminuir para 1 megabyte, 2 megabytes, e aí vai. Mas aí você me pergunta, mas isso não vai diminuir a qualidade da minha imagem? Não vai diminuir a qualidade da imagem quanto à visualização do seu documento. Você não precisa ter uma imagem gigante no seu documento se o que você vai visualizar é somente isto aqui, nesta qualidade. Então, é isto que importa. Vamos colocar mais algumas imagens aqui e a gente vai salvar para ver como é que funciona isso. Vou colocar aqui algumas imagens. Vamos ver essa imagem aqui. Nota que essa imagem tem o tamanho de 14,4 megabytes, nas dimensões de 3072 por 1986 pixels. Vou inserir essa imagem gigante aqui. Vou fazer o redimensionamento. Vou inserir outra imagem aqui mais abaixo. Imagem. Logo abaixo, na outra página, vou inserir outra imagem. E redimensionar, sempre usando aí as alças das diagonais para manter a proporção da imagem, nunca se esqueça disso. E inserir aqui a nossa última imagem. Agora eu vou salvar esse documento para ver o tamanho com que ele vai ficar aí. Vamos ver. Vamos em arquivo e salvar. Nota que eu estou salvando com o nome de sem compactação. Aula 05 sem compactação. Vou minimizar isso aqui e salvei na minha área de trabalho. Aula 05 sem compactação. Vou clicar aqui com o botão direito e pedir as propriedades. Esse arquivo aqui ficou com o tamanho de 2,65 megabytes. Vamos ver os detalhes, versões anteriores. Ok. Vamos verificar novamente. É isso mesmo, 2,65 megabytes. Vamos ver se vai haver alguma alteração quanto ao tamanho desse arquivo.
se nós fizermos aqui salvar com a compactação de imagens. Eu posso selecionar aqui, inserir aqui na ferramenta de imagem, eu tenho que compactar. Compacta as imagens do documento para reduzir o tamanho deste. Compactar imagens, vou usar aqui e-mail 96 ppi. Vamos ver se vai funcionar. Pode ser até que não funcione por causa da utilização da máquina virtual, de alguns recursos ou algumas coisas que eu posso até não saber explicar no momento. Mas vamos ver se vai funcionar essa compactação da imagem aqui neste documento. Desmarcar aqui aplicar somente esta imagem para aplicar em todas as imagens. Vou clicar em OK. Vamos ver se ele fez a compactação da imagem. Vamos ver essa imagem, vou esticar um pouquinho. Parece que perdeu um pouco da resolução, então deve ter reduzido realmente aí o tamanho da imagem com a compactação. Vou diminuir mais um pouquinho e pedir para compactar novamente. 96 ppi. OK. Vamos tentar aumentar um pouco para ver se ele perde a resolução. Perdeu a resolução, quer dizer então que eu consegui compactar. Então vamos salvar para ver se reduziu realmente o tamanho deste documento. Vamos salvar com outro nome. Salvar como. Aqui está com o nome de sem compactação, então vou colocar agora com o nome de com compactação. E para garantir essa compactação, posso também compactar na hora que eu vou salvar. Eu posso vir aqui em ferramentas e compactar imagens. Posso fazer aqui, utilizar essa de e-mail, se eu for mandar por e-mail, ou posso usar uma outra resolução diferente. Vamos clicar OK e vou salvar. Notem que está marcado aqui salvar miniatura, por isso que ele mostrou a miniatura na hora que eu abri aquele outro arquivo. Então vamos salvar. Vou estar salvando. Vou fechar esse documento. Vamos atualizar. Vamos atualizar a nossa área de trabalho. Vamos ver primeiro o tamanho do sem compactação. Vamos ver se mudou alguma coisa realmente. 2,65 megabytes de tamanho, 2,65 megabytes de tamanho em disco. Vamos ver o com compactação. 670 kilobytes. Notem aí a grande diferença. Quer dizer, diminuiu bastante o tamanho para o arquivo que estava antes de 2,70 e poucos megabytes. Lembre-se que megabytes é bem maior do que kilobyte. Então vamos abrir o arquivo com compactação que a gente estava trabalhando. E vamos continuar aí nossa aula. Você já percebeu, já provei por A mais B que a compactação funciona e que diminui bastante o tamanho do arquivo para que ele não fique tão grande. Então voltando aqui para o inserir, vamos voltar aqui para os nossos pinguins que estão conversando aqui enquanto a gente trabalha. Vamos aqui em ferramentas de imagem. Alterar a imagem, eu posso alterar a imagem que eu estou trabalhando aqui. Nesse caso eu estava trabalhando com o pinguim. Como eu removi esses fundos, não vai ser legal se eu alterar essa imagem aí. Mas posso alterar a imagem por aqui. Vamos ferramentas de imagem, alterar a imagem. Posso alterar essa imagem e trocá-la por outra. Vamos aqui amostras de imagem, vamos trocar por essa. Inserir. Notem aí que ele trocou a imagem. Vou selecionar novamente. Redefinir imagem. O que essa redefinição faz? Ele volta a imagem como ela estava antes. Lembra qual foi a imagem que a gente mudou bastante? Foi essa imagem do pinguim, que fizemos vários ajustes. Então nós podemos redefinir essa imagem. Posso redefinir tanto a imagem e o tamanho ao mesmo tempo. Redefinir imagem. Descartar todas as alterações de formatações feitas nesta imagem. E aqui redefinir imagem e tamanho. Ele descarta todas as alterações e também volta ao tamanho original. Notem que ele descartou, desfez todo aquele processo que eu fiz nessa imagem para deixar direitinho. Se eu quiser voltar como estava antes, notem que aqui não tem como desfazer. Então eu vou ter que desfazer por aqui. E volta aí do jeito que eu estava. Então se eu fiz uma alteração muito drástica, alguma coisa aí que bagunçou bastante, eu posso ir lá e redefinir a imagem para como ela estava anteriormente. Ok? Então vamos dar continuidade aqui. Vamos selecionar essa imagem. Voltar em ferramenta de imagem.
Essas foram aí do grupo ajustar. Agora eu também tenho as ferramentas aqui do grupo estilos de imagem. Eu posso alterar muita coisa aqui na minha imagem. Seleciono a imagem, vamos aqui formatar novamente. Eu posso escolher aqui esses estilos pré-definidos, ver qual vai ficar mais legal. Aqui vamos alterar alguns. Vou deixar este assim. Vamos alterar um outro aqui abaixo. Esta fotografia assim, eu posso modificar também por aqui. Esses são os efeitos de imagem, estilos de imagem que eu tenho aqui no meu documento, que eu posso aplicar esses estilos de imagem, vendo como é que fica, clicando aqui em cima. Ou então posso criar meus próprios estilos fazendo por aqui. Vamos tirar todos esses estilos que eu coloquei aqui, vamos ver como é que tira. Vamos deixar o mais simples aqui. Eu posso alterar a borda da imagem, que está sem contorno, posso mudar a espessura dessa borda. Posso mudar os traços, as cores, os efeitos de imagem. Nesse caso aqui, sem sombra, ele está sem sombra, sem reflexo, sem brilho, bordas suaves. Notem que ele está com uma borda suave. Eu posso retirar essa borda suave ou suavizar mais ou menos. Vamos deixar com um ponto de suavização nessa imagem. Posso alterar outros efeitos também, bisel, sem bisel. Posso colocar uma rotação na imagem. Colocar vários efeitos diferentes aqui para deixar a minha imagem mais diversificada possível. Vamos deixar nessas predefinições, sem predefinições, vamos deixar a imagem desse jeito que ela se encontra. Vamos selecionar outra imagem, vamos aqui em ferramenta de imagem, continuando aqui, layout da imagem. Isso aqui eu vou explicar para vocês mais lá na frente, eu posso colocar uma imagem e uma legenda, aqui usando aqueles recursos do Smart Art, para colocar um efeito diferente aí nas nossas imagens. Posso fazer um mural com imagens, posso utilizar vários recursos aqui. Isso aqui a gente vai ver mais lá na frente quando a gente estiver tratando com Smart Art. E o principal aqui é a posição. Eu posso ajustar a posição desta imagem, deste objeto. Vou diminuir um pouquinho aqui. Como ela está selecionada, lembre-se que sempre tem que selecionar. Eu posso ajustar essa posição aqui. Com disposição ao texto, ele vai ficar ali em cima na parte superior esquerda. Vamos marcar aqui, olha lá onde fica organizadinho. Vamos colocar aqui no centro, ou aqui no meio, ou aqui bem ao centro mesmo. E aqui eu posso ver essas opções aí. Se eu quiser mais opções de layout, basta eu clicar aqui, fazer os alinhamentos, ver aqui a disposição do texto e o tamanho. Essas opções você pode modificar aí, pode fazer o alinhamento por aqui, vai ficar centralizado em relação a quê? Em relação à página, em relação à coluna, em relação à margem. Ok. Notem que ele já afastou o texto junto. Voltando aqui em ferramenta de imagem, outra coisa bastante importante, outra ferramenta bastante importante quando se trabalha com imagem é a quebra de texto. Essa quebra de texto automática. Nós vamos utilizar em outra imagem. Mas antes vamos deixar essa imagem bem ao centro da página usando aqui os ajustes de posição. Ok. Vamos pegar outra imagem aqui abaixo e vamos fazer a quebra de texto automática. Notem que essa imagem está disposta como se fosse parte do texto. Ou seja, ela começa aí antes de você pode usar essas galerias, etc. Então ela está alinhada com o texto, mas eu posso deixar ela aqui quadrada, ou próximo, ou através do texto, ou superior ou inferior, afastando aí o texto na parte superior e inferior, ou atrás do texto, ou em frente ao texto. E aqui tenho várias opções de layout também. Então vamos deixar aqui quadrado, que é o mais comum de se utilizar. Estando quadrado, eu posso arrastar essa imagem e posicionar no meu texto aqui conforme eu desejar. Aqui eu posso usar essas opções de posição também para fazer um ajuste mais adequado. Então vamos deixar essa imagem aí e vamos tentar fazer ajuste nas outras que restam. Vamos verificar outra aqui, outra imagem. Essa imagem aqui, vamos ajustar a quebra de texto automática e vamos deixar próximo. Notem aí o que aconteceu com essa imagem. Ela ficou conforme o giro aqui, o texto ficou acompanhando.
Então, se eu alterar aqui esse estilo, também vai acompanhar. Fica conforme o texto. Aqui nesse caso dos pinguins, eu vou fazer uma modificação diferente aqui. Vamos deixar da seguinte forma. Vou selecionar esses 3 parágrafos aqui. Aliás, esses 2 parágrafos. E vou colocar aqui em colunas. Vamos colocar em colunas. Creio que você sabe fazer isso aqui também. Vamos colocar tirar essa linha entre colunas. Aqui, ok. Então, vou fazer o seguinte. Vou deixar essa imagem aqui bem no meio das 2 colunas. Para isso, vou alterar a quebra automática de texto, porque não adianta eu arrastar aqui que ele vai bagunçar o texto. Vou dar o Ctrl Z para desfazer, porque ele está ali com a quebra automática de texto alinhado com o texto. Isso não vai funcionar. Então, tem que ser em frente ao texto. Vamos ver para onde é que foram os pinguins. Acabaram fugindo aqui. Vamos procurar eles, onde é que eles foram para o texto. Isso normalmente acontece. Aqui estão aqui os pinguins, ficaram em frente ao texto, então vou levá-los de volta lá para colocar eles onde eu desejo, que vai ser aqui no meio dessas 2 colunas. Como eu fiz essas alterações, notem que o fundo também sumiu, né? Quando eu removi o fundo, ele sumiu aqui, eu posso fazer alterações. Se eu mudar essa quebra de texto automática aqui para quadrado, próximo, notem aí o próximo como ficou. Ficou bem organizadinho aí, ó. O próximo ficou mais legal porque o texto contorna a imagem, não deixa com que ela entre em contato. Mas eu posso modificar aí esse contorno trabalhando aqui com esses pontos de disposição do texto. Clicando aqui, ele mostra os pontos que afastam o texto da imagem. Eu posso ajustar mais aqui para ele aproximar mais da imagem ou então para ele ficar mais distante. Então aí fiz o ajuste das imagens. Eu também posso fazer em outras imagens diferentes aqui também. Vamos ver, vamos pegar uma outra imagem. Essa imagem, vamos ajustar aqui quebra automática de texto. Vamos colocar em frente ao texto primeiramente. Notem que para fazer esses pontos da disposição do texto, eu tenho que colocar primeiramente em frente ao texto. Depois eu vou editar a disposição. Notem que a disposição do texto está quadrado. Eu posso ajustar também, puxando mais para cá, aproximando da parte da imagem que eu desejo. Aqui não vai ficar tão legal, porque o texto vai ficar quase legível nesses pontos aqui. Mas eu posso pegar uma imagem com fundo mais claro, uma cor mais clara, para tentar conseguir o mesmo efeito. Então, quando eu vou aproximando esses pontos da parte em destaque que eu quero conseguir dessa imagem, o texto vai se aproximando. Então, vou desfazer todos esses ajustes que eu fiz aqui. Vamos colocar aqui quadrado nessa imagem. Vou tentar localizar uma imagem aqui que tenha um fundo mais acessível para que eu possa trabalhar. Vou inserir aqui para conseguir tirar esses pontos. Vamos colocar aqui, inserir uma imagem. Vamos procurar uma imagem aqui que dê para trabalhar direitinho. Essa imagem do deserto, acho que vai dar para fazer com essa imagem. Vamos redimensioná-la. Vamos também colocar em frente ao texto para poder fazer a alteração dos pontos. E vamos colocar aqui, editar os pontos. Agora eu quero aproximar aqui, quero que o texto fique dentro do céu ali. Então posso aproximando aqui. Que efeito legal, né? Então vou aproximando. E o texto aí vai se sobrepondo. Eu estou dizendo para o meu texto que ele tem que ficar nesse ponto aí e não ultrapassar. Mas eu também posso tirar esse fundo também. Isso aí vai muito aí da sua escolha, o que você pode fazer nesse caso. Continuando a trabalhar com as nossas imagens, então vamos ver o que mais nós temos aqui de guias, de ferramentas para que eu possa explicar para vocês. Vou selecionar a imagem, ferramentas de imagem. Nós temos aqui, quando eu coloco 2 imagens sobrepostas, vamos inserir mais uma nova imagem aqui. Vou inserir esta imagem. Vou alterar aqui a quebra automática, vamos colocar em frente ao texto, para que eu possa colocar em frente
a outra imagem. Vamos ver para onde é que foi primeiro, né? Porque quando a gente costuma fazer isso, a imagem some aqui. Vou colocar essa imagem sobreposta a essa outra. Agora eu posso fazer o seguinte aqui também, nesse caso. Eu quero recuar. Notem que eu tenho avançar e recuar. Avançar não tem mais como avançar porque essa imagem já está na frente. Então o que eu posso fazer é recuar. Nesse caso, ela está com a quebra automática de texto em frente. Então ela vai sempre ficar em frente. Vamos colocar aqui quadrado. Agora vamos ver se eu consigo fazer esse recuo. Recuar. Vamos ver se eu consigo avançar essa outra. Não tem como, né? Então, esse recuar geralmente não funciona com imagens. Às vezes funciona e às vezes não. Geralmente funciona muito com objetos. Vamos ver o painel de seleção que eu tenho. Tenho a imagem 3 e a imagem 6. As formas que estão nesta página. Aqui tenho camada de visualização. Por exemplo, se eu desmarcar aqui, a imagem 3 desaparece. Se eu marcar, ela aparece. Desmarco aqui, ela desaparece e aparece assim por diante. Vamos reordenar. Vamos colocar essa imagem 6 acima. Vamos ver se tem uma forma de reordenar isso aqui. Então, aqui nós podemos reordenar, colocando para cima, para baixo, ajustando as camadas, fazendo a visibilidade, mostrando tudo, mostrar tudo ou ocultar tudo. Aqui eu posso trabalhar com várias imagens aqui nessa parte de seleção e visibilidade. Vamos selecionar aqui e vamos voltar aqui para a ferramenta de imagem para ver o que nós temos aqui. Aqui nós temos a opção de alinhamento. Eu posso alinhar várias figuras. Posso alinhar à esquerda, eu posso centralizar essa figura de acordo com as margens, eu posso também alinhar à direita, eu posso alinhar na parte superior, alinhar ao meio, alinhar na parte inferior. Se eu tiver duas imagens, duas ou três, eu posso distribuir horizontalmente. Isso aí vai da sua curiosidade, você tem que usar a sua curiosidade para fazer esses ajustes também. Aqui está marcado para alinhar, para fazer esse alinhamento de acordo com a margem, mas eu posso fazer esse alinhamento de acordo com a página também. Posso trocar. Eu posso pedir para exibir as linhas de grade. O que essas linhas de grade vão fazer? Vão mostrar o espaço que eu tenho para trabalhar dentro do meu texto e de que forma eu posso ajustar essas imagens dentro dessa grade. Notem aí que ela se encaixa direitinho na margem, aí, na grade. Eu posso trabalhar aí como se fosse um papel milimetrado. Para assumir essa linha de grade, basta eu desmarcar aqui. Selecionando duas imagens, aqui notem aqui que eu estou selecionando essas imagens aqui. Selecionando essas duas imagens, eu posso fazer um agrupamento. Como é que eu seleciono duas imagens? Clico na primeira, seguro o Shift e pressiono, clico em cima da segunda. Eu posso fazer aqui um agrupamento. Agrupar. Notem aí que virou um grupo só e deu uma bagunçada, não foi? Ficou uma imagem na frente da outra. Vamos ver se a gente consegue recuar. Nesse caso, nós conseguimos recuar porque essas duas imagens fazem parte agora de um mesmo conjunto, o que eu não consegui fazer anteriormente. Então, como elas fazem parte de um mesmo conjunto, fica bem mais fácil agora eu fazer esse recuo e esse avanço. Nota que quando eu recuo e eu avanço, essas imagens elas trocam de ordem aqui. Pronto, então vamos deixar dessa forma. Vamos fazer também a quebra de texto automático deste grupo, deixar quadrado. Ou próximo também, fica bom. Ok. E vamos continuar a trabalhar com a edição das imagens. Notem que essa videoaula vai ficar um pouquinho grande, mas não tem problema. Se você conseguir acompanhar o aprendizado, tudo bem. Então, continuando aqui com imagens, nós temos também a opção de cortar. Eu posso pegar desta imagem somente a parte que me interessa, utilizando essa ferramenta de cortar. Podemos utilizar o cortar comum. Somente esta parte da imagem me interessa. Então, posso selecionar somente esta parte. Notem que a outra parte ficou em cinza.
Ao clicar fora aqui, ele fica marcado só a parte da imagem que me interessa. Eu posso fazer um reajuste aqui e reorganizar. Vamos ver aqui nesta imagem, por exemplo, esta parte aqui e esta outra parte não me interessa. Então vamos fazer um recorte também. Ferramentas de imagem, cortar. Vamos aqui fazer o corte. Somente esta parte da imagem é a parte mais importante, é a minha parte, é a parte que me interessa. Então posso ajustar e colocar de acordo com o meu interesse. O que eu posso fazer aqui também? Posso cortar para demarcar forma. Por exemplo, vamos escolher uma forma. Notem aí que a imagem ficou dentro da forma. Vamos colocar essa imagem. Vamos colocar esta. Vamos deixar quadrado mesmo. A taxa de proporção, ele pergunta aqui qual a taxa de proporção da imagem. Vamos usar aqui uma taxa de proporção de retrato, 3:4. Notem aí que ele já fez um ajuste. Vamos já usar uma taxa de proporção 4:5. Notem que ele está ajustando aí a taxa de proporção para ficar de acordo com a imagem, para ficar organizado. Então posso refazer esse ajuste para ficar direitinho. Esse cortar me possibilita pegar só a parte mais importante do meu texto. Note que ultrapassou um pouquinho aqui, eu posso reajustar. Eu quero só a parte mais importante da minha foto para colocar no meu texto. Posso fazer o recorte. Não preciso apelar para outro programa de edição de imagem para fazer isso e colar aqui. Eu posso fazer a maioria dos recursos de edição de imagem aqui no próprio Word. Aqui eu posso definir também o tamanho, a altura e a largura desta imagem. Posso ajustar aqui, colocando a altura e a largura também. Notem que ele segue uma proporção. E posso fazer isso aí. Vamos fazer alguns ajustes aqui também, de recorte. Só para ajustar essa imagem. Vamos fazer algumas correções. Aqui vamos fazer correções de nitidez. Vamos alterar a cor também para ficar diferenciado. Uma maior saturação. Vamos colocar um efeito artístico. Aqui. Pronto. Então conseguimos fazer com a imagem aí, adicionar efeitos artísticos na imagem. Agora vamos trabalhar, aqui como já trabalhamos com imagem, creio que você pegou toda essa parte de trabalhar com imagens. Vamos agora inserir cliparts aí no nosso documento. Vamos voltando aqui. Vou inserir nessa página. Eu posso ir no menu inserir e aqui clip art. Eu tenho vários clip arts aqui no Word 2010. Vamos fechar essa parte de seleção e visibilidade. Aqui eu posso pesquisar por algum clip art. Eu posso encontrar muito mais clip art se eu estiver conectado à internet, mas no nosso caso nós não estamos. Então, se eu clicar aqui em ir, ele vai mostrar os clip arts que eu já tenho disponíveis aqui no meu Word. Então posso pegar qualquer um desses clip arts e inserir, como nesse caso aqui. Vamos inserir arrastando aqui, vou colocar bem aqui. E ele vai inserir esse clip art aí. Note que o clip art também é uma imagem e ele vai usar essa guia ferramentas de imagem. Eu posso também ajustar a quebra de texto automático, colocando quadrado ou próximo. Note que por ser um clip art, ele já faz esse ajuste de aproximação do texto à imagem. Então vamos deixar quadrado aqui, vou fazer o ajuste desse clip art. As configurações desse clip art também idênticas aí às ferramentas de imagem, como seria uma imagem, uma fotografia comum. Você pode trabalhar da mesma forma usando as mesmas ferramentas que eu já expliquei.
Para o próximo recurso, aqui nós temos formas. Vamos inserir uma forma. Posso procurar uma forma aqui e inseri-la. Vamos colocar um coração. Vou inserir um coração bem aqui. Eu posso escolher o ponto onde eu vou colocar e arrastar para desenhar esse coração. Notem que ele pode ficar meio desproporcional também, ou mais achatado, mais alongado. Para manter a proporção é só eu arrastar, segurando a tecla Shift, que ele mantém a proporção do desenho. Ok. Com essa forma, posso fazer aqui as mesmas coisas aqui no ferramenta de desenho, mas ele tem algumas ferramentas diferentes aqui, como inserir forma. Eu posso trocar, posso alterar, editar essa forma, modificando aqui, alterando essa forma, editando os pontos dessa forma para modificá-la. Note que eu posso criar um ponto aqui, puxar e alterar essa forma. Como eu não gostei dessa alteração, vou dar Ctrl Z, ele já altera aí normalmente. Então, aqui também posso mudar as cores de preenchimento. Vamos colocar um vermelho. E as cores de contorno também. Posso fazer esses ajustes aqui. Posso colocar efeitos diferentes, como sombra, bisel, vários efeitos diferentes eu posso colocar aqui. Aqui eu posso alinhar com o texto, ajustar a posição desse coração também. Aqui ou aqui, vamos colocar aqui. Posso alterar aqui também manualmente. E posso ajustar a quebra automática, a quebra de texto automática. Vamos colocar próximo. Notem aí que você ficou aqui, não ficou legal, né? Então posso vir aqui em quebra de texto automático, editar esses pontos e posso pedir aqui para ele não invadir esse espaço aqui. Não invada esse espaço, texto. Ok. Notem que ficou legal agora aí. Eu acabei de trabalhar com formas. Vamos inserir aqui outra ferramenta, Smart Art. Esse Smart Art é para quem gosta de trabalhar com organogramas. Por exemplo, posso fazer uma lista, posso colocar um processo, por exemplo, processo básico. Como é que funciona o processo básico? Uma progressão, etapas, sequências, tarefas. Quem trabalha muito em escritório, com planejamento, essas coisas, trabalha bastante com isso. Então, não posso dar exemplos porque eu não trabalho, na verdade. Então, você pode testar essas funções aqui utilizando essas ferramentas do Smart Art. Você pode criar gráficos empresariais, gráficos de ciclo, por exemplo, uma hierarquia, geralmente é uma ordem. Você pode usar esses organogramas para fazer essa hierarquia. Uma relação, no caso temos aqui relação do círculo, relação de funil, aqui mais ou menos, uma matriz, uma pirâmide. Você pode usar uma pirâmide básica, uma pirâmide inversa, uma pirâmide segmentada, e podemos trabalhar com imagens também. Notem que aqui é a lista de imagem com legendas. Vamos colocar aqui a imagem espiral, que é a que eu mais gosto nesse caso. Vamos trabalhar com imagem. Use para mostrar uma série de até 5 imagens com as legendas correspondentes de nível 1 espiral para o centro. Notem que ele segue uma espiral da maior, aí vai aqui até a menor. Então vamos dar OK. Notem aí que ele insere aí. E ele pede para que eu coloque as imagens aqui. Digite seu texto aqui. Ao clicar aqui, a gente pode inserir as imagens. Vou colocar aqui o nome dessa imagem, crisântemo. Aqui vamos inserir uma segunda imagem. Inserir. Koala. Vamos inserindo as imagens. Farol. Vamos clicar aqui. Inserir. Pinguins. E a última imagem aqui, creio eu que seja a última. Tulipas. Ok. Certo, acabei de inserir todas as imagens. Aqui no Smart Art também tem umas ferramentas, minhas ferramentas de imagem também, que eu posso ajustar aqui as mesmas ferramentas que eu tenho de imagem. E agora eu tenho as ferramentas de Smart Art. Eu posso trocar aqui o painel de texto para mostrar ou ocultar esse painel de texto.
Eu posso pedir para inverter da esquerda para a direita, essa espiral. Eu posso mover para baixo, e modificando as imagens aí que eu estou trabalhando, movendo para cima, movendo para baixo, conforme a imagem que está selecionada aqui. Por exemplo, vamos pegar essas tulipas e mover para cima. Note que ela foi para essa espiral. Movendo mais uma vez para cima, ele vem para essa espiral. Movendo mais uma vez para essa e mais uma vez para essa aqui, para essa linha de espiral. Aqui eu posso trocar também esses modelos aqui de layout. Note aí que vai modificando, ele vai utilizando as mesmas imagens. Aí vai ficar de acordo com a arte que eu quero trabalhar. Mas vou voltar para essa daqui. Aqui eu posso alterar essas cores também. Vamos colocar colorido, para ficar mais fácil a identificação. Notem aqui que conforme o símbolo que ele vai mostrando aqui, é a identificação aqui embaixo. Essa com 5 é os pinguins. Depois vem tulipas aqui, conforme o desenho que está aqui, vai ser a identificação, a legenda da imagem ali acima. Aqui eu tenho a opção de formatar também, eu posso fazer a formatação, mudar a cor da fonte, etc. Isso aí vai ficar a seu critério, você pode fazer essas modificações. Por enquanto vamos deixar assim dessa forma, essas artes aí, sem alterar muita coisa. Vamos deixar dessa forma. E vamos para o próximo item. Vamos no inserir gráfico. Bom, inserir gráfico, a gente vai trabalhar mais com gráficos na parte de Excel. Lembrando aí o básico do Excel, inserir gráficos. Mas eu vou tentar dar uma pequena amostra para vocês. Vamos inserir o gráfico aqui de coluna empilhada. Olha como é fácil inserir um gráfico. Seleciono o tipo de gráfico que eu desejo, clico em OK. Olha o que ele me mostra aí uma janelinha do Excel para que eu possa trabalhar. Então vou fazer um pequeno gráfico aqui de vídeos. Vídeos assistidos, de vídeos não assistidos. Ok, essa série 3, no caso, ela não me interessa. Então, como ela não me interessa, eu vou deletar aqui este ponto. Essa coluna zoom aqui não vai me interessar, então vou arrastar aqui para cá. Categoria 1, vamos colocar aqui português, matemática, ciências e artes. Assistidos, vamos colocar aqui 20 vídeos assistidos de português e 60 não assistidos. De matemática, 15 e 35 não assistidos. De ciências, 5 assistidos e 45 não assistidos. Aliás, de ciências. De artes, nós temos 25 assistidos e 25 não assistidos. Então, notem que ele já foi construindo aí o gráfico. Agora eu posso fechar aqui sem problema nenhum. E aqui eu tenho o meu gráfico aqui que eu posso modificar. Posso modificar o estilo desse gráfico. Já como eu já coloquei, alterei as bases de dados lá. Posso pedir para mostrar assim ou assim, conforme desejado, com essas legendas aí também. Posso modificar essas cores. Tudo do aprendizado vai da sua curiosidade. Então, se você for curioso, você vai mexendo aqui em todas essas opções. Selecionar dados, editar dados. Notem que em ferramentas de gráficos eu tenho várias opções. Tem as opções, as várias subguias aqui. Subguia Design, subguia Layout, que você pode inserir aqui o título do gráfico. Acima do gráfico, você pode colocar um título para esse gráfico aqui. Vamos colocar um título comum aqui. Vídeos, controle. Eu posso alterar outras coisas aqui, colocar títulos nos eixos, posso colocar rótulos de dados, posso colocar tabela de eixo, posso pedir para mostrar, para não mostrar e etc. Aqui eu posso fazer várias coisas diferentes aqui, colocar linhas de série e etc. Posso fazer as opções que tiver aqui, eu posso utilizar. Aqui na guia formatar, eu posso mudar as cores de preenchimento também, preenchimento da forma. Por exemplo, essa forma eu posso colocar em vermelho. Posso selecionar essa outra forma, colocar em verde. E assim, e por aí vai. Inserindo aqui, posso também trabalhar como é uma imagem, um gráfico também faz parte de uma imagem. Eu posso trabalhar com a quebra
de texto dele também, colocar superior e inferior. Posso arrastar também esse gráfico daqui, se eu desejar. Posso colocar em outro ponto, sem atrapalhar aí a visualização. Vamos arrastar para a próxima página, para não atrapalhar em nada aqui. Ok, aqui tá bom. Então vamos deixar aqui. Veja como é muito fácil aí inserir um gráfico. A gente vai trabalhar mais com parte de gráfico, não vou me aprofundar nesse assunto, porque essa parte de gráfico nós vamos trabalhar bastante lá no Excel. Então vamos para o outro tema, que é instantâneo. O que seria um instantâneo? Um instantâneo, na verdade, é como se eu tirasse uma fotografia da minha tela. Por exemplo, vamos pegar aqui essas propriedades do meu documento com compactação. Vamos ver aqui as propriedades. Vou deixar essa janelinha aberta aqui. Eu vou voltar para o meu Word. Já vou explicar para vocês o porquê disso. Então, voltando aqui no meu documento, como meu documento é muito grande, eu posso ter uma visualização dele de outra forma também. Posso pedir aqui para visualizar 200%, 75%, largura da página, página inteira. Eu vou pedir para visualizar várias páginas. Eu vou pedir para visualizar assim, de 4 em 4. Ok. Aí tem uma visão mais ampla do meu documento. Notem que todas essas páginas estão com algum gráfico ou com alguma imagem. Vou trabalhar aqui. Então vamos colocar aqui 100%. Ok. Aqui, vamos ver o que eu vou inserir um instantâneo aqui. Vou inserir dois instantâneos. Clicando aqui, eu tenho as janelas disponíveis. Notem que a janela que eu tenho disponível é aquela das propriedades, que eu deixei aberto lá em segundo plano. Eu posso vir aqui e clicar aqui. Notem aí que ele colou a imagem daquela janela que estava lá. Então vamos ajustar a quebra de texto automático. Vamos colocar quadrado. Vou deixá-la aqui. Vou abrir as opções lá da outra janela. Vamos fechar essa daqui. Vamos pegar esse sem compactação, pedir as propriedades também. Vou abrir, voltar aqui no Word. Vou pedir novamente aqui um instantâneo. Vou tirar uma foto daquela janela. Aqui. Pronto, vou reduzi-la aqui pela diagonal. Vamos colocar quadrado. E vou modificar aí a localização dele. Vamos tentar juntar lá com o outro. Segurando o Ctrl e movendo aqui o cursor para cima e para baixo, eu posso me movimentar melhor. Notem aí, consegui colocar um ao lado do outro. E aqui eu posso fazer o redimensionamento para ficarem aqui praticamente do mesmo tamanho. Ok. Posso fazer também os ajustes, selecionando as duas imagens aqui em ferramenta de imagem. Posso fazer aqui, ó, alinhar eles na parte superior, distribuir horizontalmente essas duas imagens, como estão as duas selecionadas, distribuir verticalmente. Então vou desfazer e deixar como eu tinha colocado. Aí. Outro instantâneo que eu posso tirar, outra forma que eu posso fazer para tirar outro instantâneo, é vir aqui, ó, no inserir instantâneo, vamos fazer um recorte da tela. Ele vai minimizar e vai pedir para eu fazer um desenho em qual parte da tela eu quero tirar o instantâneo. No caso vai ser isso aqui. Pronto. Notem que ele colou aí. Vamos colocar aqui. Vamos colocar atrás do texto. Não, em frente ao texto, vamos fazer um reajuste aqui na imagem só para relembrar um pouquinho. Vamos fazer um reajuste de cor para ficar um pouquinho mais opaco e vamos colocar aqui na quebra automática atrás do texto. Pronto, acabei de inserir aí uma imagem usando outro recurso que você ainda não tinha visto agora. Esse aí é o instantâneo que nós podemos inserir também, né? Então vamos ver que outras opções eu tenho mais aqui. Agora, como já passamos da parte de ilustrações, tendo em vista que essa videoaula vai ficar muito comprida, nós iríamos passar agora para o grupo de links, mas eu quero que você faça o seguinte agora, quero que você faça os exercícios. Então, o que você vai fazer? Vamos criar aqui uma nova janela, eu vou criar para dizer para vocês o que eu desejo que vocês façam aí como exercício.
exercício. É a parte mais legal do nosso curso. Então você vai fazer o seguinte, você vai criar aí um documento com 20 parágrafos, com 10 frases em cada parágrafo. Lembre-se que você vai usar o RAND, tá? RAND, 20 parágrafos, 10 frases. Só lembrando, aí você vai ter que fechar o parênteses e apertar o Enter. 10 frases em cada parágrafo. O que você vai fazer aí? Você vai colocar uma folha de rosto. Vamos colocar em maiúsculo. Folha de rosto. Vai inserir uma página em branco. Vai inserir uma tabela qualquer, pode ser uma tabela só em branco, não tem problema. Você vai inserir imagens e você vai também formatar e configurar, dar efeito nessa imagem. Opa. Configurar, dar efeitos e etc. Tudo isso que eu ensinei para você hoje. Você vai inserir clip art. Vai inserir também uma forma. E por último você vai inserir um instantâneo. Ok? E você vai salvar esse documento como exercício aula 05. Exercício 01. Ok? Então você vai dar pausa agora nesse momento aí no seu reprodutor de vídeo, no seu player. Você vai dar o pause e você vai fazer esse exercício que eu pedi para você. Se você não lembra qualquer um desses itens, desses tópicos, você vai voltar aí no tempo aí do seu vídeo e você vai relembrar aí com as explicações que eu estou dando. Então eu aguardo vocês daqui a pouco aí para a gente continuar com o grupo Links. Então é isso aí, voltando agora, creio que você já terminou o exercício, então voltando agora, aí vamos entrar no grupo Links, que é este grupo aqui, que tem hiperlink, indicador e referência cruzada. O que seria um link? Um link nada mais é que uma ligação de um ponto a outro, de um objeto a outro objeto, ou de um objeto a uma página da internet. É uma ligação, na verdade. Eu posso fazer links usando indicadores e também páginas externas ou documentos externos a este meu documento. Vamos aprender a inserir um hiperlink agora. Vamos fazer aqui, vamos usar a palavra alterar como hiperlink. Seleciono a palavra alterar, clico em hiperlink, aqui digo, aqui texto para exibição, alterar, que foi o que eu escolhi. Página da web ou arquivo existente, posso fazer uma ligação para uma página da web diretamente aí, apertando na palavra alterar, posso fazer uma ligação aqui, por exemplo, à página wall.com.br. Ok. Notem que ele ficou azulzinho aí, com essa listrinha embaixo aí, essa linha. E notem que o que acontece quando eu passo o cursor do mouse aqui em cima. Ele coloca Ctrl mais clique para seguir o link. Posso também usar como hiperlink uma imagem. Seleciono a imagem, venho aqui em hiperlink e posso fazer a ligação para uma página da web, ou para uma página navegada, ou para um outro documento. Depende do que eu queira abrir aqui. No caso, página da web é arquivo existente, colocar nesse documento, criar novo documento, endereço de e-mail. Eu posso selecionar aqui, por exemplo, vamos colocar um endereço da internet, www.koalas.com. Ok. Notem o que acontece quando eu passo o cursor em cima da imagem. Eu criei um hiperlink. Posso segurar o Ctrl e clicar na imagem que ele vai seguir esse link, vai me levar para esta página. O hiperlink é isso, é uma ligação de um objeto, de um texto para esse ponto. Mas eu posso fazer ligações dentro do meu próprio texto.
Por exemplo, vamos começar a inserir títulos aqui no meu texto. Vamos colocar aqui meus clip arts. Vamos formatar lá em página inicial como título 1. Aqui também vou colocar outro título. Depois das colunas é o nome do título que eu vou colocar aqui, título 1 também. Vamos colocar. Vamos criar outro parágrafo bem aqui. Vamos colocar outro título. Imagens lado a lado. E vamos colocar aqui, formatar com estilo de título 1 também. Vamos fazer agora, nesse caso aqui, vou selecionar essa imagem, vamos aqui no inserir. Vamos fazer um indicador para essa imagem. O que é um indicador? É um ponto. Vou marcar este ponto aqui dentro do meu texto com esta imagem. Clicando aqui no indicador, vamos colocar o nome do indicador. Vamos colocar o nome desse indicador, capoeirista. Vou adicionar. Vamos ver se o indicador está aqui. Indicador, aqui está o indicador capoeirista. Vamos cancelar porque ele já está inserido. Vamos clicar aqui e colocar o indicador como base este gráfico. Vamos clicar aqui no indicador, colocar aqui o nome de gráfico. Adicionar também, mais um indicador. Vamos colocar aqui nessa imagem um outro indicador. Vamos colocar capoeira arte. Adicionar. Vamos pegar aqui. Vamos usar a palavra quando como indicador dessa vez. Indicador, vamos usar aqui quando e adicionar. Ok. Notem agora que eu posso fazer um hiperlink usando indicadores. Aí para localizar dentro do meu texto, através desses indicadores, vamos colocar aqui. Veja a foto do capoeirista. Então vou selecionar esse veja a foto do capoeirista, que eu quero que quando a pessoa clique aqui em cima, ele já leve lá para a foto do capoeirista automaticamente. Seleciono aí, clico aqui em hiperlink para adicionar esse hiperlink. Agora onde é que eu encontro aquele indicador? Aqui ao lado, indicador. Notem aí que eu tenho vários indicadores, inclusive aqueles títulos que eu criei. Parte superior, título ou indicadores. Eu quero este indicador, capoeirista. Então clique em OK. Notem que ele colocou uma hashtag aqui, junto com o nome do indicador. Eu posso digitar diretamente aqui a hashtag e o número do indicador, que ele vai me levar para lá. Então dou OK. Notem que ele ficou azulzinho aí também. Significa que quando eu segurar o Ctrl e apertar aqui, ele vai me levar diretamente lá para o ponto onde eu coloquei o indicador. Vamos voltar lá para cima, para aquele ponto onde a gente estava. Vamos ver se a gente acha. Aqui. Notem que ele ficou meio rosa agora, porque esse link já foi visitado. Vamos ver aqui capoeirarte. Mas só que dessa vez eu vou inserir aqui uma forma. Vamos colocar aqui esse coraçãozinho aqui. Agora eu vou fazer o hiperlink com esse coração. Hiperlink. Vamos colocar aqui, como eu já sei o nome do indicador, coloco a hashtag capoeirarte. Vamos ver se ele vai me levar para lá. Clico no botão. Não funcionou. Alguma coisa deu errado aqui. Então foi aquela hashtag que deu errado. Vamos fazer de novo. Não deu certo? Clico em cima, vou lá, modifico ali o hiperlink. Qual é o indicador que eu quero? Capoeirarte aqui. Bora ver se vai dar certo.
Ctrl clique, veio para cá. Colocou diretamente aí em cima. Eu também tenho referências cruzadas. O que seria referência cruzada? É quase como esse hiperlink também, quase as mesmas opções. Vamos fazer aqui, utilizando referência cruzada. Então, siga no gráfico, por exemplo, vamos ver referência cruzada. O que eu quero usar? Item numerado, título, indicador, nota de rodapé, nota de fim. Quero usar o indicador. Eu quero inserir referência para o texto do indicador. Gráfico. Vamos inserir. Vamos ver aqui onde se encontra o número da página. Inclui acima ou embaixo. E assim vai. Você pode escolher aqui a referência que você quer colocar aí. Você pode inserir como hiperlink e etc. Assim vai. Você pode também usar um título. Por exemplo, você pode inserir referência para texto do título. Vamos colocar aqui depois das colunas. Inserir, siga no depois das colunas. Vamos fechar aqui. Notem que ele criou uma referência aqui também. Criou um campo. Esse campo aqui de acordo com essas informações. Vamos apagar e fazer agora usando o hiperlink. Referência cruzada. Vamos colocar aqui, siga no. Vamos escolher meus clip arts. Vamos inserir agora como hiperlink. Siga no meus clip arts e fechar. Notem aí que agora ele criou um hiperlink, também fica mais fácil. Clica no botão Ctrl e ele vai diretamente aí para os meus clip arts. Ok? Referência cruzada é quase como se fosse um hiperlink também. Essas opções é que deixam o Word, essa aula de Word avançado, mais legal, mais entusiasmante aí para você aprender novos recursos. Então, na guia links também você vai fazer esse exercício. Dessa vez eu não vou digitar, você vai dar automaticamente aí com o seu dedo aí que já está pronto para apertar o pause para fazer esses exercícios. Você vai criar indicadores aí no seu documento e com esses indicadores você vai fazer lá em cima lá ou uma ligação, uma referência cruzada usando hiperlinks. Você pode fazer uma ligação com uma foto também para uma página da internet, digitando novamente lá aqueles recursos. Então, dá um pause aí e vamos para o próximo exercício que você vai fazer aí nesse exercício. E depois do exercício, vamos para a guia, cabeçalho e rodapé. Bom, eu creio que você já terminou o seu exercício. Note que aqui a minha gravação não para, mas eu dou espaço de tempo suficiente, que é para você dar um pause aí e voltar no seu vídeo até voltar nesse ponto aqui em que a gente se encontra. Então vamos aí para a guia cabeçalho e rodapé. A parte de cabeçalho e rodapé, como eu falei logo no início, não há necessidade de a gente repassar novamente. Então eu já expliquei tudinho, essa parte de cabeçalho e rodapé, como é que funciona. Vou repassar para você essa parte de número de página, como colocar número de página. Vamos colocar aqui, posso escolher o número de página no início ou no fim da página com esses modelos já predefinidos. Lá na parte de cabeçalho de rodapé também, eu ensinei vocês a inserir partes rápidas também, então não vai ter necessidade de a gente estar voltando nesse assunto. Aqui eu posso escolher um tipo de página diferente aqui. Vamos colocar esse aqui. Ele vai inserir aí o número da página aqui na margem. Aí está numerando aí a minha página. Página 1, página 2, página 4 e etc. E assim vai. Voltando aqui para aqui, inserir partes rápidas, aliás, caixa de texto. Essa parte de caixa de texto também é importante ensinar, é importante você aprender também como inserir uma caixa de texto. Eu posso colocar um texto dentro do texto. Tenho vários tipos aqui, ó, caixa de texto simples, que é interna, barra lateral. Vamos inserir a caixa de texto simples. Ela funciona como se fosse uma imagem, também eu posso digitar uma citação ou qualquer outra coisa e posso ajustar essa caixa de texto com a quebra automática de texto também aqui e fazer as modificações. Posso também alterar aqui nas ferramentas de desenho, o preenchimento dessa forma, o contorno desta forma e tudo que tiver ao meu alcance que eu posso fazer com essa caixa de texto.
Eu vou trabalhar com ela como se ela fosse uma imagem, mas só que sendo que eu posso inserir textos aí dentro, que eu também posso fazer com imagens. Então vamos aqui para outra parte do documento. Aqui, vamos inserir aí, vamos ver outro tipo de caixa de texto. Tem vários tipos de caixa de texto aqui, eu posso desenhar caixa de texto. Como essa parte é mais fácil, você pode aí no seu computador testando cada um desses tipos de caixa de texto e vai colocando, e quando você precisar desse recurso, você já sabe como utilizar. Word Art, essa aqui é muito importante, muito interessante também. Às vezes você quer colocar uma letra diferenciada no seu texto, você não sabe como. Então aqui tem vários tipos de letras diferenciadas. Vamos colocar isso aqui. Você pode arrastar também como se fosse uma imagem. Aí você vai digitar o seu texto aqui, vamos colocar Bianec. E aqui você pode alterar aqui o tamanho desse texto, como se fosse uma fonte comum. Você pode alterar aí o itálico, negrito, sublinhado e etc. Mas nas ferramentas de desenho eu tenho mais opções. Aqui eu posso modificar o estilo. Basta eu clicar aqui em cima, eu posso modificar automaticamente. Aqui eu tenho a cor que eu posso modificar, ou eu posso aplicar um gradiente diferente. Posso colocar os efeitos que eu desejar. Isso vai muito da sua criatividade. E como conta muito da sua criatividade, você pode aplicar aí testando esses efeitos diferenciados. Você pode colocar uma sombra, você pode colocar um reflexo, você pode colocar um brilho. Vai muito da sua criatividade isso aí, viu? O Word Art é para isso. Você pode também ajustar esta posição. Você pode ajustar a posição como se fosse uma imagem. Vamos colocar aqui quadrado. Você pode ajustar no seu texto também isso aí. Você pode ajustar aqui os pontos. Você pode aproximar do seu texto. Ou você pode afastar também, vai da sua necessidade. O que você desejar nesse caso aí. Ok? Então, continuando aqui com inserir, nós temos linha de assinatura. Você pode inserir aí, essa parte é mais complexa, não tem tanto objetivo de ensinar isso, até porque nós não temos internet aqui nesse computador que eu estou utilizando para lecionar para vocês. Data e hora você pode inserir também, muito fácil. Você escolhe aqui o formato de data e hora, ele vai inserir aí, não precisa você estar digitando, você vai só lá em data e hora e insere. Objetos também é alguma coisa mais complexa, que você pode colocar objetos aqui dentro do Word. Também você quase não vai utilizar esse recurso. Então vamos para a guia símbolo, para a guia símbolos. Vamos inserir um símbolo. Vou pular a equação, porque a equação eu vou explicar já já como é que funciona. Eu posso procurar um símbolo aqui que eu não tenho no meu teclado. Por exemplo, aqui tenho vários caracteres especiais aqui de símbolos. Se eu não tiver o símbolo que eu quero aqui, eu vou procurar outra fonte. Vamos ver as fontes que tem mais símbolos. O Wingdings tem bastante. Vamos ver aqui. Tem vários símbolos, vários ícones, várias coisas diferentes que eu posso colocar aqui. O Wingdings 3, tem várias setas, várias opções. Eu posso inserir aqui. Clicando aí em inserir, ele já vai para o texto. E esse texto funciona como uma fonte também, que eu posso fazer as alterações desejadas. Posso alterar a cor da fonte e etc. Ainda na guia inserir, agora vamos para a parte mais interessante. Por exemplo, para você que gosta de matemática e você deseja inserir uma equação no seu... Está fazendo um trabalho de matemática, mas tem equação. Aí você se pergunta, e agora? Como é que eu vou digitar uma equação no meu computador, no meu Word? Será que eu vou ter que pegar de uma página da internet, uma imagem e colar aqui? Não, você pode inserir essa equação sabendo as normas de frações, de operadores. Por exemplo, equação. Aqui nós já temos algumas equações pré-definidas, como área de círculo, expansão de Taylor, expansão de uma forma, fórmula quadrática, identidade trigonométrica, etc. Você tem essas fórmulas aqui já pré-definidas, mas você já pode inserir nova equação aqui. Por exemplo, vou fazer uma equação. Eu quero meio mais 2 quartos. Então, digito 1
barra 2. Por que 1 barra 2? Porque o barra significa divisão. E uma fração nada mais é do que uma divisão. 1 dividido por 2 é a mesma coisa que meio. Então, notem aí que ele já transformou automaticamente. Mais 2 quartos, quero colocar 2 quartos. Se eu não soubesse esses recursos, se eu não soubesse esses operadores, não lembro muito bem, eu venho aqui, ó, vou usar a fração, qual tipo de fração que eu quero usar, escolho aqui. Mais 2, clico em cima e vou trocando esses valores, mais 2 quintos. Igual. E vamos colocar outros, eu posso colocar radicais aqui, vamos colocar aqui raiz de 5, raiz cúbica de 5. É só ir substituindo os quadradinhos aí pelos valores. Aqui posso colocar integral, operador grande, colchete. Aqui tem os operadores matemáticos diversos, para você que gosta de matemática, que trabalha na área de matemática. Isso aqui vai ser uma mão na roda, vai ser uma ferramenta que vai lhe auxiliar muito. Posso usar ênfase, limite, logaritmo, etc. Isso aqui é uma ferramenta que você pode utilizar aí para colocar equações matemáticas dentro do seu arquivo. Você pode arrastar aqui também. Lembre que isso aqui, essas ferramentas de equação, aqui nessa parte de design, você pode ver essas opções aqui, salvar como nova equação, alterar para embutida, justificação. Vamos alterar para embutida aquele embute aqui no próprio texto. Aqui você pode modificar o que você quiser. No caso, você pode fazer o que você desejar aí com a sua equação. Você pode colocar qualquer equação aí no seu sistema. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, uma videoaula muito mais demorada que as anteriores, porque nós trabalhamos diretamente aí com a guia inserir todos os seus objetos, sendo que não ficou nenhum, não passou nenhum. Os que eu passei já expliquei em outras videoaulas. Então, se você tiver dúvidas a respeito de alguns recursos, você pode mandar um e-mail para cá, bianec@gmail.com, ou você pode mandar uma mensagem, DDD 97 99171 7574, ok? Então é isso aí, fiquem com Deus, que o Senhor acompanhe todos vocês nesse aprendizado, nesse conhecimento, e até a nossa próxima videoaula. Bye, bye!